Jesus está voltando. Olá, seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus e hoje a gente vai falar sobre justamente esta parte da Bíblia, a escatologia, sobre a volta de Cristo. Estamos vendo muitos sinais, muitos acontecimentos e pessoas têm perguntado sobre justamente o que nós poderíamos aprender com isso e entender mais daquilo que estamos vivendo à luz da palavra de Deus. E o texto que eu vou falar aqui com vocês se encontra em Mateus capítulo 24. Eu vou estar lendo alguns versículos isolados. Eu peço que você acompanhe comigo para que a gente possa ter uma linha de raciocínio e você entenda o cenário que você está vivendo hoje, que nós estamos vivendo e o que podemos esperar nos próximos dias. Diz assim a palavra de Deus. É o sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus disse: Não vejo tudo isso, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E eu vou passar agora para o versículo, a parte B do versículo 3, que diz assim: Diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Olha que interessante. Hoje a gente está vivendo uma situação bem complicada, muito triste, que é uma guerra entre, por exemplo, Israel e o Irã. São guerras pontuais que nós temos vivido nos dias atuais. Outra guerra também, que eu até falei num vídeo bem antigo aqui, já tem uns 3 anos, sobre a questão da Rússia e da Ucrânia. São guerras que têm se perdurado por muitos e muitos anos, né, de Israel contra Irã, que envolve ali o contexto da faixa de Gaza. Já é algo muito antigo, mas está tendo um aumento, um aquecimento dessa situação, desse desentendimento e estourando em uma guerra, um conflito armado direto. Né? Ultimamente a gente tem visto isso com mais veemência. Muitas pessoas elas perguntam entre si: nossa, será que é o fim do mundo? Será que estamos vivendo o apocalipse? Será que nós estamos vivendo a volta de Cristo? E é muito importante a gente entender o que está acontecendo. Na minha concepção, no meu entendimento, alinhado com aquilo que diz na palavra de Deus, eu afirmo para vocês: hoje nós estamos vivendo o sermão profético acerca do princípio das dores, onde Jesus ele evidencia que antes de tudo, antes da grande tribulação, antes da vinda de Cristo, antes do Armagedon, antes até mesmo de todos esses fatos, teriam sinais. E esses sinais, eles caracterizariam o princípio das dores. E o princípio das dores é justamente um início de tudo aquilo que vai acontecer. O princípio das dores reflete não apenas o início de uma dor, propriamente dita, mas é uma sinalização de algo pior que virá pela frente. A gente acha que tudo isso é muito difícil, é muito complicado. Pode ter certeza que após todos esses sinais, ou justamente um pouco daquilo que veremos, futuramente, na grande tribulação, vai ser muito, mas muito pior. Porque é justamente isso que Jesus fala. Jesus ele deixa claro que nesse período, inclusive é esse período que nós estamos vivendo, o princípio das dores, nesse período, pessoas se apresentarão como o próprio Jesus para tentar enganar o seu povo.
Neste período, nós ouviríamos guerras. Quantas notícias nós temos visto de guerras? Quantos rumores nós temos ouvido de Terceira Guerra Mundial, de um conflito armado generalizado? Nós temos ouvido isso constantemente. Mas Deus, né, na sua onisciência, onipresença, Ele, por meio de Jesus Cristo, Ele já fala: não vos assusteis. É um recado de Jesus para os cristãos, para os servos dele. Não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas não é um fim. E eu entendo que isso é o cumprimento das profecias, é o cumprimento da palavra. Isso precisa acontecer, mas ainda não é um fim, ou seja, precisamos perseverar. Vamos ver tudo isso, mas nós não podemos nos assustar. Nós não podemos ficar, vamos dizer assim, desestabilizados. Não podemos achar que o mundo vai acabar. Muito pelo contrário, nós precisamos entender que a palavra de Deus está se cumprindo e que estamos no sermão profético acerca do princípio das dores. E é muito interessante isso, porque hoje a gente vai vendo justamente nação contra nação, reino contra reino. A gente vê que o cenário mundial ele está caminhando para uma guerra, para um conflito armado, e nós precisamos entender justamente isso, porque precisamos alertar não somente o povo de Deus, mas principalmente aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e têm algo dentro delas que arde, que é justamente um vazio, e esse vazio ele é preenchido por Cristo Jesus. E é muito bom destacar, eu vou pontuar também algo bem interessante. Eu peço que você acompanhe até o final este raciocínio, essa análise, essa palavra revelada, que fala no versículo 11 de Mateus 24, fala que surgirão muitos falsos profetas. A gente vê uma grande onda de pessoas que tentam justamente usar o evangelho para benefícios próprios, usar o evangelho, a palavra de Deus, usar o nome de Jesus em vão para proferir mentiras, para enganar pessoas. Muitas pessoas, a gente vê hoje o índice, né, a violência só aumentando, e o versículo 12 fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, por ter tanta coisa horrenda, horrível, o amor de muitos vai acabar se esfriando com o tempo. E é isso que nós temos visto. Nós temos visto pessoas se levantando contra outras pessoas, vidas sendo tiradas a troco de nada. A gente vê que o mundo ele está caminhando para justamente uma desgraça coletiva. E isso é triste, porém, nós temos que ter essa maturidade para entendermos que é um sinal profético, que estamos no princípio das dores, e que o versículo 13 é categórico em afirmar que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que lembrar que o Evangelho de Cristo, assim como diz o versículo 14, a parte final, eu já estou finalizando o vídeo, é que esse Evangelho do Reino, ele será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Para que tudo aconteça, para que a gente tenha o princípio das dores, que já estamos vivendo, na verdade, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, primeiramente, todos precisam conhecer o Evangelho de Cristo. Então cresce muito a importância de todos nós pregarmos o Evangelho a toda a criatura, porque quanto mais rápido nós alcançarmos todas as vidas nesse mundo, por meio do Evangelho de Cristo, para que todos saibam quem é Deus, para que todos saibam quem é o Senhor Jesus, o único suficiente Salvador, aí sim,
esse período vai acabar, Jesus virá ao céu, chamará a sua igreja, cearemos com ele, enquanto aqui no mundo, quem não for arrebatado, vai ficar na grande tribulação depois de 7 anos. Eu vou estar falando isso em outro vídeo para não ficar muito longo, mas eu gostaria de ouvir sua opinião. Se você tem interesse em ouvir essa temática acerca da grande tribulação, acerca do Armagedon, acerca de outros assuntos, comenta aqui embaixo para eu saber justamente o que você deseja ouvir acerca dessa temática, dessas temáticas que eu estou falando. E voltando aqui à linha de raciocínio, cearemos com Cristo, aí depois dos 7 anos da grande tribulação, vinda do Filho do Homem. E aí teremos o Armagedon, depois o milênio, enfim, e caminharemos aí para outras atividades que estão na palavra de Deus. Mas uma coisa que eu trago para mais um ensinamento da nossa parte é: desperta a igreja. Nós precisamos entender que não podemos estar desatento aos sinais, aos sermões proféticos que Cristo Jesus deixou para nossas vidas e, justamente, ao princípio das dores. Estamos vivendo o princípio das dores e precisamos nos posicionar a cada dia mais como servos de Deus, como profeta às nações e, justamente, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Se esta mensagem, se este vídeo alcançou o seu coração e você gostou, gente, deixa um like aí que o intuito é justamente alcançar mais vidas para que mais pessoas saibam justamente sobre o que nós estamos vivendo neste cenário atual. E se você tiver o desejo, na verdade, de ouvir mais sobre isso, se inscreva no nosso canal, ative o sino para novas notificações, que tenho certeza que você vai ser muito edificado por meio desses vídeos. Deus abençoe e um forte abraço.